created using Powtoon. E aí pessoal, beleza? Na nossa aula de hoje nós vamos fazer uma introdução à geometria analítica, tá certo? Só que com uma abordagem um pouco diferente. A gente vai abordar alguns contextos da história da matemática, vamos utilizar um software GeoGebra para poder conseguir chegar nos conceitos iniciais de geometria analítica, tá bom? Então a nossa aula está intitulada aí, ó, da antiguidade à atualidade pela geometria analítica, tá certo? Então para a gente começar, a nossa viagem aí ao passado vai levar a gente para o Egito Antigo, tá? E não tem como falar de Egito Antigo sem falar do quê? De pirâmide, em especial das pirâmides de Gizé, que é um complexo formado por 3 pirâmides: a pirâmide de Quéops, que é essa que está aí na imagem para vocês, a pirâmide de Quefren e a pirâmide de Miquerinos. Essas pirâmides elas foram construídas por volta de 2700 a 2500 a.C., tá certo? E são consideradas uma das 8 maravilhas do mundo antigo, e elas existem até hoje. E essas pirâmides, além de diversas, né, das diversas histórias que elas possuem, tem uma história que relaciona muito com a matemática, tá? Que é a história de Tales de Mileto, um matemático grego que por volta de 585 a.C. fez uma viagem ao Egito para poder ampliar os seus conhecimentos, e chegando lá ele desenvolveu um teorema, né, ele comprovou um teorema que é conhecido como Teorema de Tales, e esse teorema foi comprovado quando ele conseguiu medir a altura da pirâmide de Quéops sem ao menos encostar nela. E como é que foi que ele fez isso daí, tá certo? Bom, primeiro a gente tem que ter uma noção de como é que é a estrutura da pirâmide. A pirâmide ela é de base quadrada, tá? E a altura seria essa linha vermelha aí que está aparecendo para vocês, representada pela letra H. Vai da ponta da pirâmide até a base. O que Tales de Mileto sabia sobre algumas coisas, algumas propriedades que Tales de Mileto sabia da pirâmide? Então vamos aqui para nossa lousa que a gente vai comprovar. Bom, como Tales sabia que a pirâmide ela era geometricamente perfeita pelo fato de estar numa base quadrada, então essas laterais das pirâmides elas tinham que ter a mesma medida. E que a ponta da pirâmide estava exatamente no centro da base quadrada, o que faz chegar à seguinte conclusão: que a altura da pirâmide, que é essa linha que eu estou tracejando aqui, divide a base exatamente ao meio. Então, quando eu determino a altura, né, que a altura tem que formar 90 graus com a base, como a base era quadrada, ele acabou dividindo a base ao meio. Então, essa medida de onde começa a altura até as extremidades da parede da pirâmide, medem exatamente a metade da medida que seria de uma ponta a outra aqui. Então aqui nós temos metade da base, tá bom? Só para a gente deixar claro. Então essa é a primeira coisa que Tales sabia sobre a relação da altura da pirâmide com a sua base, que a altura dividia a base da pirâmide exatamente ao meio. Então, se aqui tivesse 100 metros, a altura ia bater exatamente dividindo aqui em 50 metros para cá e 50 para cá. Um exemplo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Só que como é que vocês acham que Tales fez para poder medir a altura, essa altura aí? Porque medir a base, né, que seria o lado aí, ó, que ele está mostrando, seria fácil. Né? Era só pegar, na época a medida lá era o cúbito, era só pegar uma corda lá, que eles usavam os nós lá, cada nó, o espaço entre cada nó era o cúbito, era só esticar a corda e medir. Mas e a altura, que é esse segmento em pé? Como é que ele fez? Bom, Tales sabia de uma coisa, que existia uma relação entre um objeto fincado no chão e o comprimento da sombra desse objeto, desde que ele tivesse fincado de forma perpendicular, ou seja, retinho, né, formando 90 graus com o chão. Essa sombra que esse objeto formava aqui tinha uma relação com a altura desse objeto. Então, o que ele pensou? Aqui no nosso próximo slide. Ele mandou fincar um bastão no chão, tá certo? E no exato momento que a sombra desse bastão no chão
tivesse o comprimento dessa sombra, tivesse o comprimento igual à altura do bastão, ele falou, ó, vai lá e mede a sombra da pirâmide, que aí eu vou conseguir calcular qual é a altura da pirâmide, tá certo? Então é mais ou menos isso daqui, ó. Ele, quando a sombra do bastão teve o mesmo comprimento do bastão, ele mandou medir a sombra da pirâmide. Só que a gente tem que lembrar que a pirâmide, ela não é retinha, né? Ela está aqui, ó, inclinada. Então, como é que ele ia fazer para poder determinar? O comprimento da sombra não era exatamente o comprimento da altura da pirâmide, tá certo? Vamos voltar aqui para a nossa lousa para a gente poder entender o que ele fez. Bom, então tá lá, ó, Tales de Mileto, vou pegar outro canetão aqui, mandou fincar o bastão no chão. Aí refletiu os raios solares, e esses raios solares refletiram uma sombra no bastão. Aqui. Quando essa sombra tinha exatamente a mesma medida que o comprimento, ele mandou medir a sombra da pirâmide. Só que a sombra da pirâmide, vou fazer aqui, vamos simular. A sombra da pirâmide visível, o que eles conseguiram medir foi essa distância aqui, ó. Então, essa é a sombra da pirâmide. Só que vocês lembram que eu falei lá atrás? Que ele sabia que a altura dividia exatamente a base da pirâmide no meio? Então, ele só pensou, a altura da pirâmide vai ser a metade da base, porque aqui também forma 90 graus, ó, do bastão, então ele pegou esse princípio, mais o comprimento da sombra que dava para medir. Então, isso mais isso dava a altura da pirâmide. Então, ele sabia que essa medida, a metade da base mais a sombra, a medida da sombra que ele mandou medir naquele momento, ia dar certinho a altura da pirâmide. Por quê? Porque ele sabia que existia uma relação entre a sombra do objeto com o seu comprimento. Então, ele esperou. Na hora que aqui a sombra do bastão tivesse o comprimento do bastão, as sombras de todos os outros objetos iam ter o mesmo comprimento que a sua altura. Então, vamos supor, se ele tivesse aqui, por exemplo, ó, né, vamos supor que esse é o Tales, né, meu bonequinho aqui. Tales sabia que, do mesmo jeito que a sombra do bastão tinha o mesmo comprimento do bastão, a sombra dele aqui ia ter a mesma altura que ele. Fantástico, né? Genial. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui o GeoGebra e a gente vai provar essa teoria do Tales, tá certo? E introduzindo já alguns conceitos de plano cartesiano, tudo bem? Bom, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. Bom, aqui ó, nesse primeiro exemplo do GeoGebra, eu tenho a simulação da pirâmide aí, tá legal? Vocês estão vendo aí a pirâmide, bonitinho. Bom, o que acontece? Eu vou determinar alguns pontos aqui no plano cartesiano do GeoGebra, tá? E a gente vai fazer a mesma simulação que o Tales de Mileto fez lá. Mas vamos relembrar algumas coisas aqui do plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? É esse complexo formado por dois eixos. Esse eixo horizontal aqui, ó, que quando eu deixo o mouse em cima ele aparece, que é o eixo X, e o eixo vertical, que é o eixo Y. Vocês viram que eu coloquei a pirâmide exatamente o eixo Y dividindo ela, né? Eu apoiei a base dela aqui, ó, no eixo X e o eixo Y está dividindo exatamente ela no meio. Então, o nosso eixo Y aqui, ó, do 0 até o 7, é a nossa altura da pirâmide. Pô, professor, mas o senhor já vai começar falando qual que é a altura da pirâmide? É, porque é a partir daqui que a gente vai provar que o teorema de Tales estava certo, tá bom? Então, tudo que está no eixo X aqui, ó, para a direita, é positivo, ó. Então, todos os números aqui, positivo. E tudo que tiver para a esquerda aqui, ó, é negativo, porque o eixo Y divide ele exatamente ao meio. Então, para a direita, positivo, para a esquerda, negativo. E a mesma coisa acontece com Y, ó. Tudo que tiver para cima do zero é positivo, para baixo é negativo, porque o eixo X divide ele exatamente no meio. Então, vamos começar? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou introduzir aqui, ó, os pontos A e B, né? Só para vocês terem uma ideia que aquela teoria que o Tales de Mileto sabia, que a altura da pirâmide dividia a base da pirâmide exatamente no meio. Então, ó, se a gente for ver, ó, eu tenho 4 unidades para a direita, chegando no ponto B, e 4 unidades para a esquerda, provando realmente que
a altura divide a pirâmide no meio, tá bom? Eu vou apagar eles aqui de novo, tá? Porque senão vai atrapalhar a visualização. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou inserir o ponto C, tá? Esse arquivo já está pré-montado, então vocês vão ver aqui, olha lá, inserir o ponto C. O ponto C, ele tem duas projeções, uma para o eixo horizontal, que é o eixo X. Ele reflete exatamente, ó, a malha aqui, ó, ajuda a gente a visualizar, ó. Ele reflete exatamente no número 8, por isso que aparece esse 8 aqui, ó, no ponto C, que é o valor de x. E se eu for fazer essa projeção, ó, seguindo a linha da malha até o eixo y, ele vai bater exatamente no número 1. Então as coordenadas do ponto C aqui é 8 e 1, tá certo? O próximo ponto que eu vou introduzir é o ponto D. Então, de C, aqui eu introduzi o ponto D agora. O ponto D, ele está exatamente em cima do número 8. 8 de quem? Do eixo X. Por isso que apareceu o 8 aqui. E por que o Y é 0? Porque olha só, se eu for seguir a linha aqui, ó, até chegar no eixo Y, ó, chega no número 0. Tá certo? O que é esse ponto? Do ponto C até o ponto D vai ser o meu segmento, tá? Que vai representar o bastão que Tales de Mileto fincou no chão. Então, de C até D, a medida apareceu aqui, ó, que é essa medida F minúscula aqui, ó, vale 1. Então, uma unidade. Tudo bem? Agora eu vou fazer outro ponto, ponto E. O ponto E, ó, ele está em cima do eixo X. O que esse ponto E representa? Esse ponto E representa a ponta da sombra do bastão no momento ideal que Tales falou, olha, na hora que a sombra do bastão tiver ao mesmo comprimento que o bastão, vai lá e mede a sombra da pirâmide, tá certo? Então, se eu for traçar o segmento, ó, de D até E, aparece o segmento G, que também mede 1. Então, olha aqui a situação ideal, ó. Comprimento F1, que é o comprimento do bastão, comprimento G, que é o da sombra, também mede 1. Então, foi nesse exato momento. Tá legal? Então, C, D e E. E o ponto E, as coordenadas dele está em cima do 9. 9 de quem? Do X, ó. Por isso que ele aparece aqui, ó. 9 primeiro. Então, vocês estão vendo que primeiro sempre aparece o valor do X? E o Y? Ah, então se eu for arrastar aqui, ó, o E até chegar no eixo Y, ó, no 0. Opa! Acabei traçando um ponto aí sem querer. No 0. Tudo bem? Ótimo. Agora, vamos lá. Se aqui o bastão e a sua sombra tem o mesmo comprimento, a mesma coisa tem que acontecer com a pirâmide, não é? Então vamos lá, vamos fazer o ponto F, que é lá a ponta lá em cima da pirâmide. Olha o F. O F está no 7. No 7 de quem? Do eixo Y. Então, ó, o 7 apareceu depois, ó. E o X? Se eu arrastar, ó, até chegar no eixo X, eu vou chegar no valor 0. Então, por isso que é 0 para o X e 7 para o Y. Agora vamos lá, fazer o ponto G, que é o ponto da base da altura. Olha lá, o G, ó, ele está no 0 do X e no 0 do Y, por isso que ele é 0, 0 aqui, ó. Agora eu vou traçar o segmento de F até G. Esse segmento, ele tem 7 unidades de medida, apareceu aqui, ó, H. Tudo bem? Ótimo. Então, se a altura tem 7 unidades, a sombra tem que ter quantas unidades também? Tem que ter 7. Porque lembra que no Teorema de Tales ele falou assim, ó, a sombra tem que ter o mesmo comprimento que a altura. Então, a sombra da pirâmide também tem que ter o mesmo comprimento que a altura dela. Se a altura tem 7, então a sombra também tem que ter 7, chegando nesse ponto H aqui. Tudo bem? Olha lá, segmento 7. Então, o H ficou igual ao I. H é a altura da pirâmide. O I é a sombra da pirâmide. 7, 7. Tá legal? Ótimo. Bom, aí, professor, até agora o senhor não provou nada. Realmente. Então, agora a gente vai começar a provar aqui o que o Tales realmente fez. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou comparar a altura do bastão com a altura da pirâmide. Então vamos ver se vocês memorizaram aí, tá bom? A altura, vamos aqui para minha lousa de novo. A altura do bastão
eu fiz lá o segmento de C até E. E ele media 1. A altura da pirâmide era de F até G e ela media 7. Se eu fizer uma proporção entre a altura da pirâmide e a altura do bastão, de C até E e de F até G, eu vou ter, aliás, desculpa, ao contrário, tá? De F até G e de C até E, eu vou ter o seguinte: FG 7, CE 1. 7 dividido por 1, 7. Nessa situação que estamos simulando aqui, quer dizer então que a pirâmide tem 7 vezes a altura do bastão. Se a pirâmide tem 7 vezes a altura do bastão, a sombra da pirâmide também tem que ter 7 vezes o comprimento da sombra do bastão. Então vamos lembrar. A sombra, aqui não era CE não, né, gente? Era CD, ó. Desculpa. CD, tá? Agora sim, a sombra do bastão era de D até I. E a sombra da pirâmide era de G até H. A sombra do bastão tinha que ter o mesmo comprimento que a altura do bastão, 1. A sombra da pirâmide tinha que ter o mesmo comprimento da altura da pirâmide, 7. Se eu fizer essa razão, GH sobre DE, eu vou ter de novo 7 sobre 1, 7. Ótimo. Agora que eu vou provar para vocês no GeoGebra que o teorema de Tales estava certo. Tá certo? Vamos voltar aqui no GeoGebra. Olha só o que eu vou fazer agora. Agora eu vou traçar dois segmentos. Eu vou traçar o segmento da ponta da altura do bastão até a ponta da pirâmide. É o CE. E vou anotar essa medida. Vocês viram que ela apareceu aqui, ó, na janela algébrica? Ela tem exatamente 1,41. Então esse CE é igual a 1,41. Eu estou falando e estou anotando aqui na minha lousinha, tá legal? A mesma coisa eu vou fazer agora da ponta da pirâmide até a ponta da sombra da pirâmide, do F até o H. Do F até o H mede 9,9. F até H, 9,9. Certo? Agora vamos voltar aqui. Então, olha só. Se a sombra da pirâmide é 7 vezes maior que a sombra do bastão, se o tamanho da pirâmide é 7 vezes maior que o tamanho do bastão, então a distância da ponta da pirâmide até a ponta da sombra da pirâmide tem que ser 7 vezes maior do que a distância da ponta do bastão até a sombra do bastão. Ou seja, a razão aqui, vamos voltar para a nossa lousa, eu anotei as medidas. A razão que nós já tínhamos feito lá, né? Primeiro, de C até D e de F até G, a gente já provou, aliás, ao contrário, né? Aqui. De F até G e de C até D, a gente já provou que tem que ser igual de G até H e de D até E. Então, só para lembrar, aqui era a altura da pirâmide, a altura do bastão. Sombra da pirâmide, sombra do bastão. Agora eu vou ter que provar que da ponta da altura da pirâmide, que é o FH, até, né, a ponta da sombra, e a ponta do bastão até a ponta da sombra do bastão também tem que ter 7 vezes mais. Ou seja, FH sobre CE também tem que dar 7. E aí, como é que a gente vai provar isso? É só fazer a divisão. 9,9 dividido por 1,41. Então, vamos ver aqui. Vou pegar a minha calculadora aqui. 9,9 dividido por 1,41. Isso deu, olha lá, 7,02. Deu um valor bem aproximado. Tá?
Então aqui deu aproximadamente 7, que a gente tem que levar em consideração aqui que o GeoGebra ele não dá as medidas com todas as casas decimais. Aqui eu programei para poder fazer as medidas até 2 casas decimais, por isso dá esse valor aproximado. Mas o que nós acabamos de provar? Nós acabamos de provar que o teorema de Tales realmente estava correto, tá certo? Bom, para a gente poder entender mais ou menos como é que funciona esse teorema de Tales, a gente vai continuar prosseguindo aí com mais um exemplo, tá bom? Então vamos aí para o nosso próximo exemplo. Então aqui nós já provamos, agora nós vamos para o exemplo 2. Então vamos lá, com base no experimento da pirâmide, vamos utilizar o GeoGebra para aplicar o teorema de Tales, tá? Então no exemplo que eu vou abrir agora para vocês, a gente vai provar o teorema de Tales. Então deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo. Olha só. Nesse exemplo aqui nós temos 3 rodovias aqui, tá? Essa rodovia aqui de cima, essa rodovia aqui e essa outra aqui, tá certo? A ideia aqui é que essa rodovia é cortada por outras 2 e que nesses trechos aqui, ó, né, do túnel 1 e do túnel 2, essa região é uma região montanhosa e vai ser feito aí 2 túneis, tá certo? Então, ó, nesse exemplo temos a representação de 3 rodovias, deixa eu voltar, de 3 rodovias, de A até D, de B até E e de C até F, paralelas entre si, cortadas por outras 2 rodovias transversais que estão em construção. Cada unidade do plano cartesiano mede 100 metros. Então aqui ele já faz uma outra consideração. Nos trechos BC e EF serão construídos túneis, pois nesses trechos há uma região montanhosa, tá certo? Então qual que é a grande questão aqui, né? A grande questão é a gente descobrir os comprimentos dos túneis utilizando o teorema de Tales. Tá certo? Então, deixa eu compartilhar de novo aqui o arquivo. A gente vai determinar aqui alguns pontos e a gente vai fazer as perguntas. Vou até pôr as perguntas aqui para vocês, que está aí também no texto de apoio que vocês já têm. Então, ele já deu os pontos, aí ele pergunta aí, ó, quais são as coordenadas dos pontos A, B, C, D, E e F? Então, vamos lá, vamos pegar as coordenadas. O ponto A, ó, se eu pegar no eixo X, eu venho até aqui, ó, ele está no menos 5. Então está lá, menos 5. E no Y? No Y ele está no 9. O ponto B ele está no menos 6. E no Y ele está no 6. E o ponto C? O ponto C ele está em cima do menos 8. Menos 8 de quem? Do X. E o Y vale quanto? Vale 0. É uma dica, tá, pessoal? Quando o ponto está em cima do eixo X, o Y vale 0. Quando o ponto está em cima do eixo Y, o X vale 0. Ponto D. Ponto D, olha lá, vou até o X, está no menos 2. E o D no Y está no 9. O ponto E está no X no 1 e no Y ele está no 6. E o ponto F? Ponto F ele está em cima do eixo X. Em cima do eixo X no valor 7. E o Y vale quanto? 0. É aquela dica. Se ele está em cima do eixo X, o Y vale 0. Tá certo? Então aqui. Pergunta. Qual é o valor do X do D menos X do A? Então eu vou pegar o X do D. Quem é o X do D? O X do D é menos... o X do D. Desculpa. Aqui. X do D é menos 2. Então, eu vou ter lá o X do D menos 2 e o X do A menos 5. Por que será que ele está pedindo para a gente fazer isso? Bom, vamos ver o que
o que que ele quer, né? X do D é menos 2, menos o x do A, que é menos 5. A outra pergunta que ele faz, vamos, antes de ir para a pergunta, vamos voltar aqui. Então ele pediu lá o x do D menos o x do A, está aqui em cima, ó, certo? Então o x do D vale menos 2 e o x do A vale menos 5. Só que ele pede para fazer um menos o outro, então esse menos vem daqui. Então menos 2, menos com menos, mais. Menos 2 mais 5 dá 3. Então a distância entre o x do D e o x do A é 3. Certo? Vamos voltar aqui. Para a nossa pergunta. Aí ele pergunta: e qual é a medida do trecho de A até D? Então eu vou pegar um segmento do A. Opa! Voltar. Quero um segmento. Tá, reta, segmento do A até o D. Deu a medida K. Deu quanto? Deu 3. Olha, coincidentemente deu o que a gente fez lá no x do D e o x do A. Vamos ver aqui o próximo. A distância de A até B equivale ao valor de y de A menos y de B e também equivale ao valor de x de A menos x de B. Olha só o que ele perguntou. De novo, ó, a distância de A até B equivale ao valor de y de A e y de B. Y de A, vamos ver, o y do A. O y do A vale 9. Então, y do A vale 9. Y do A vale 9. Menos o y do B. O y do B vale 6. E depois ele pergunta se a distância de A até B equivale a x do A até x do B. X do A vale menos 5 menos o x do B, que vale menos 6. Né? O x do B vale menos 6. Tá certo? Antes disso, vamos determinar o tamanho do segmento de A até B. Ó. De A até B, fiz o segmento. Olha lá, deu o comprimento L, que é 3,16. Então, de A até B, 3,16. Aí a pergunta que vem: equivale? Essas distâncias aí, elas equivalem? Será que é a mesma coisa? Então, vamos ver aqui, ó. Y do A menos Y do B dá 9 menos 6, que vai dar 3. X do A, que é menos 5, menos com menos dá mais. Menos 5 mais 6 dá 1. Essa é uma distância, essa é outra. Equivale a essa? Não. Vocês podem até falar para mim, ó, professor, a distância de A até B chega próximo do y do A menos y do B. Mas por que que não dá igual? Olha só, se a gente for analisar aqui, vamos compartilhar de novo. A distância do y do A até o y do B é essa distância vertical aqui, ó. Essa distância m, ó, que vale 3. E aqui a distância do x do A até o x do B, ó, é essa daqui. E vocês podem ver que esse traçado é menor do que esse aqui, ó. Não é igual. Esse é igual a esse. Esse comprimento também não é igual a esse. Então, o que que a gente pode concluir? Né? Se a gente for analisar, por que que na anterior, do A e do D, coincidiu? Por quê? Porque a reta ela está na horizontal. Aqui, do A até o B, ela está inclinada, ela não está nem na vertical nem na horizontal. Por isso que não vai dar esse comprimento. Então, existe uma certa diferença entre eles. Então, a gente tem que analisar isso. Tá certo? Só para a gente analisar. Aqui coincidiu o x do D e o x do A com a distância de A até D. Por quê? Porque a distância do x do D até o x do A seria essa daqui, ó. X do D até o x do A, ó.
x do D é menos 2, x do A menos 5. A distância deu 3, tá certo? E a distância de A até D, que a gente já fez aqui, ó, que é a distância, que é a distância K, também deu 3. Então, deu certo porque elas estão paralelas. Senão, não iria... Aqui na distância de A até B, ó, não dá certo. Tá? Por quê? Porque ela não é paralela nem ao eixo X e nem ao eixo Y. Ela está inclinada. Tá legal? Então, vamos continuar aqui. Determine o comprimento dos segmentos AB, BC e DE utilizando o GeoGebra. Então, vamos lá. AB, eu já fiz, que é 3,16. BC, deu 6,32. E o outro que ele pede é o DE. De D até E deu 4,24. Então, eu anoto, vou anotar essas medidas aí. De A até B deu 3,16. De B até C deu 6,32. E de D até E deu 4,24. Ótimo. Agora vamos seguir aí. Aplica o teorema de Thales e determine o comprimento do segmento EF, que é o segundo túnel. Então vamos lá, como é que a gente vai conseguir calcular o comprimento de E até F, que é o que ele quer descobrir. Tá certo? Olha só, eu vou usar a mesma ideia que o Thales usou lá na pirâmide. AB e BC não estão lá na mesma reta, de acordo com o nosso arquivo? Se a gente olhar o nosso arquivo aqui, ó, AB e BC estão na mesma reta. Significa, então, que eles são o quê? Esses segmentos, eles têm uma razão. E aqui, DE e EF não estão na mesma reta? A razão entre os dois também tem que ser igual. Então, a razão entre esse AB e o BC tem que ser proporcional à razão de DE até EF. Tá certo? Seria a mesma coisa lá de fazer a razão entre a altura da pirâmide e a altura do bastão, a sombra da pirâmide e a sombra do bastão. Então, vamos ver aqui, ó. Então, eu posso dizer que a razão entre AB e BC tem que ser igual à razão entre DE... Opa, já estou querendo colocar as medidas. E EF. Tá legal? Então, vamos lá. Aqui é uma aplicação do teorema. Aqui, na proporção, o que, que a gente sempre usa? Aqui a gente usa a teoria da proporção lá, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, posso multiplicar aqui em cruz. Então, esse vezes esse tem que ser igual a esse vezes esse. Então, AB vezes EF tem que ser igual a BC vezes DE. Mas quem é o AB? AB é 3,16 vezes o EF, que eu ainda vou descobrir. Isso tem que ser igual ao BC, que é 6,32, vezes o DE, que é 4,24. Tá certo? Se eu for fazer a conta aqui, então 3,16 vezes EF é 3,16 EF. 6,32 vezes 4,24, vamos fazer a conta aqui, ó. 6,32 vezes 4,24 dá 26,7968. Aí o 3,16 eu passo dividindo. Isso vai dar aproximadamente 8,48.
Então é o trecho EF. Pessoal, não precisa ser muito gênio também não. Se a gente for analisar aqui, olha só. Esse trecho de BC que estava embaixo do AB é o dobro. Então aqui também tem que ser o dobro. Ó, se eu fizer esse valor aqui, ó, vezes 2, 3,16 vezes 2, vai ter que dar 6,30, vai dar 6,32. Então esse daqui também tem que ser vezes 2, porque é a mesma proporção, que dá 8,48. Tá certo? Então tá aí uma aplicação. E aí a gente vai fazer o que agora? Vamos provar, né? Vamos provar como? Vamos lá no GeoGebra. Vamos traçar o segmento de E até F. Então, de E até F, 8,49. Olha, arredondou um para cima. Tá? Então, a gente chegou aí bem perto do que a gente estava querendo mesmo. Tá certo? Então a gente já conseguiu aí provar. Tá legal? Bom, pessoal, a gente conseguiu provar, mas a gente ainda não terminou o nosso exercício, certo? Lembra que no enunciado ele falava que cada unidade do plano cartesiano media exatamente 100 metros? Então a gente só fez a medida lá no plano cartesiano. Faltou o quê? Faltou a gente determinar realmente qual seria o comprimento real do túnel, né? Que é o trecho EF que ele estava pedindo para calcular. Então vamos aqui, ó. No nossos cálculos, a gente calculou 8,48, até porque o GeoGebra ele dá valores aproximados para a gente. Se cada unidade vale 100 metros, então 8,48 vezes 100 dá 848 metros. No GeoGebra, quando a gente mediu, deu 8,49. Se cada unidade vale 100, 8,49 vezes 100, 849 metros de túnel. Bom, então aí deu uma margem de erro de 1 metro, que é muito pouco, tá certo? Para a nossa demonstração aqui, que a gente só queria fazer uma simulação. Agora é o seguinte, com base nesse exemplo do Teorema de Tales, vocês já conseguem fazer a ficha de atividade 1. Vamos dar uma olhadinha nela? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha área de trabalho. Aqui, ó. Aqui nós temos um quarteirão, tá certo? Que ele parece tanto com a ideia que a gente viu agora das rodovias, quanto com o do triângulo lá, né? Da pirâmide, né? Que o Tales de Mileto provou. Então aqui nós temos alguns pontos. Essas ruas aqui, C, D e F, são paralelas, tá certo? E aí nós temos algumas questões aqui no na nossa ficha. Vou vir aqui com vocês, eu vou tirar minha imagem daqui de baixo para a gente ver. Então, opa, vamos voltar. Na ficha 1, quais são as coordenadas dos pontos D, E, F e G? Então, você vai olhar lá no arquivo que você já recebeu, vai abrir ele, vai ver lá quais são as coordenadas dos pontos. Qual o valor de y de C menos y de D? Quanto mede o trecho CD? Qual o valor de x de G menos x do E? Quanto mede o trecho EG? O que podemos concluir analisando os resultados obtidos nas perguntas 2 e 3? Então vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que analisar aí, né, a figura e ver a ideia que ele está colocando aí. Só para lembrar, da mesma forma que lá no exemplo do túnel, ele coloca que cada unidade mede 100 metros, aqui ele está colocando para a gente que cada unidade vai medir 10 metros. Então não esqueça de no final, depois que você calcular tudo o que ele precisa calcular, porque o objetivo final é, através do Teorema de Tales, a gente tem que chegar aqui nesse segmento de F até D, ó, que é o único que não está traçado, tá certo? Aí você vai observar, vai fazer tudo que ele está pedindo nas perguntas, e aí você vai traçar o segmento FD, vai calcular e vai traçar também para você poder comparar, que nem a gente fez com o exemplo da rodovia. Só não pode esquecer de no final multiplicar por 10, né? Porque ele está falando no enunciado do problema da atividade que cada unidade do plano cartesiano equivale a 10 metros. Tudo bem, pessoal? Então agora a gente vai já para o próximo assunto, a gente vai continuar a nossa viagem aí na história. E
Outro matemático também grego muito importante, que também se relacionou com as pirâmides, foi o matemático Pitágoras de Samos, tá? A história não diz ao certo se foi Pitágoras mesmo que foi até o Egito ou se foi um de seus discípulos. Mas, independente, com o que eles ficaram curiosos, né, e maravilhados? Eles ficaram curiosos e maravilhados com o triângulo egípcio, tá? Que é essa figura aí que está mostrando para vocês. O que era o triângulo egípcio? Era uma corda com 12 nós, tá certo? E quando ela era esticada dessa forma, como está embaixo, no formato de um triângulo, ele formava um triângulo de lados 3, 4 e 5. E justamente ali, ó, onde tem os lados 3 e 4, formava um ângulo de 90 graus. E era esse ângulo de 90 graus que eles usavam para construir, fazer as construções dele e obter o ângulo reto. Então, se ele quisesse ter uma parede que fizesse exatamente 90 graus ali com a outra, então ele usava esse triângulo para medir. Então, essa corda ela funcionava como se fosse um esquadro para eles. E aí, Pitágoras ficou maravilhado, falou assim, mas poxa, como é que eles sabem que ali tem exatamente 90 graus? Né? O que comprova que ali tem exatamente 90 graus? Os egípcios sabiam que ali tinha 90 graus por causa de uma propriedade que eles encontraram no triângulo retângulo, que é essa propriedade aqui. Tá? Eles pegaram ali, ó, a medida C, que mede 3, era o menor, e eles fizeram um quadrado a partir dali. Então, 3 vezes 3 dava um quadrado de área 9. Aí a medida B, que era a medida que valia 4, aí eles faziam ali um quadrado a partir dali e fazia a área. 4 vezes 4, 16. E a medida A, que é a medida que valia 5, também fazia um quadrado. 5 vezes 5 dava um quadrado de 25 de área. Só que o mais curioso, se você pegar a área 9 ali do quadrado menor e com a área do quadrado de 4 ali, que é 16, 9 com mais 16 dava quanto? 25. Então eles sabiam que toda vez que isso acontecia, o ângulo ali entre o B e o C, entre os dois quadrados menores, era um ângulo de 90 graus. O que Pitágoras ficou curioso? Isso daí só vale para esse tipo de triângulo com as medidas 3, 4 e 5? Ou será que eu tenho outros triângulos que também, quando eu somo as áreas dos quadrados menores, vai dar igual à área do quadrado maior? Será que isso vai dar certo? E foi isso que ele se dedicou a fazer, e ele conseguiu ver que não era só o triângulo, né, com as medidas 3, 4 e 5 que dava para formar um ângulo reto ali. Tinha outros triângulos. E aí daí é que surge o teorema de Pitágoras, que é o que está ali do lado, que é a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Ele falava que esse lado maior do triângulo ele chamou do que? De hipotenusa. E os outros dois lados menores eram os catetos. Então ele falava assim, ó, que para você ter um triângulo retângulo, tá certo? Você tinha que pegar os dois lados menores desse triângulo, fazer os quadrados deles e somar. Se essa soma desse igual ao quadrado do lado maior, que era a hipotenusa, então esse triângulo ele tinha um ângulo de 90 graus, tá? Então foi isso que ele conseguiu demonstrar. Mas o teorema basicamente não foi ele que criou, né? Então você vê só, ele partiu do que? Dos egípcios, né? Ele já partiu do conhecimento dos egípcios para poder chegar no teorema. Os egípcios já sabiam que essa propriedade dava certo para esse triângulo que está aí, que é as medidas 3, 4 e 5. O que Pitágoras conseguiu fazer foi o quê? Foi ver que não existia só esse triângulo retângulo, mas existiam outros triângulos retângulos com medidas diferentes, tá certo? E aí daí é que ele equacionou o teorema. Então a gente vai avançar aqui, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras utilizando o GeoGebra, tá legal? Então nesse terceiro exemplo a gente vai utilizar uma figura que foi muito usada aí nas provas do Saresp, que era do comprimento de um corrimão, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês e a gente vai ver aqui, ó, as perguntas também. Deixa eu já compartilhar o arquivo com vocês. Esse aqui era o nosso arquivo antigo. Agora vamos lá para o corrimão. Olha lá o corrimão. Tá certo? Então essa é a figura. A partir de alguns passos que a gente vai fazer, a gente vai determinar aí, o nosso objetivo é determinar o comprimento do corrimão. Bom, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou determinar alguns pontos. Ponto C,
ponto D e ponto E. Note que o ponto C e o ponto E são as extremidades do corrimão. E para que eu fiz o ponto D? O ponto D foi uma estratégia que eu fiz para poder o quê? Formar um triângulo retângulo e usar o teorema de Pitágoras para poder me basear nele. Esse ponto D necessariamente não precisava estar aqui, eu podia arrastar ele para cá, por exemplo. Ó. Se eu arrastasse ele para cima, aqui também ó, forma um triângulo retângulo. Ó. Tá certo? Eu trouxe ele para cá convenientemente, por causa que o desenho já me facilita. Tá? Então, através dessa ideia, eu vou conseguir aplicar a distância entre o ponto C e o ponto E. E a distância entre o ponto C e o ponto E já é um conceito da geometria analítica, tá? Onde a gente vai poder aplicar aqui para poder descobrir o corrimão. Que o corrimão é a distância em linha reta do ponto C até o ponto E, tá certo? Então vamos seguir aqui as perguntas aqui, ó, os passos, né? Determine o ponto C, D e E e quais são as suas coordenadas. Então vamos lá, ponto C, D e E já está determinado. Ponto C, olha lá, ó, o X, eu vou lá embaixo, ó, no X, ó, o X vale 4 e o Y vale 9. Então, ó, por isso que é o ponto C, ó, 4 do X e 9 do Y. Ponto D, 4 do X e 5 do Y. Note que ele está na mesma linha do ponto C, ó, em relação a X. Ó. Por isso que ele tem o mesmo valor para X. E o ponto E? Ó, o ponto E está aqui, ó, no 12 do X e no 5 do Y. Note que ele está na mesma linha do ponto D em relação a Y. Ó. Por isso que eles têm o mesmo valor de Y. Tá certo? Vamos lá. Determine os segmentos CD e DE. Quais são suas respectivas medidas? Olha só. O ponto C, se eu for fazer um segmento, não é a mesma coisa que eu fazer aqui, ó, do Y do C até o Y do D? Então, olha aqui, ó, é a mesma coisa. Ó. Opa, ele está em reta. Deixa eu mudar aqui. Eu sempre esqueço que ele sempre coloca a reta primeiro. Segmento. Do C até o ponto D. Olha, do C até o ponto D, ele deu um comprimento de 4. Mas vamos pegar aqui a ideia aqui do ponto C e do ponto D. Tá? Para ver em relação ao X e ao Y. Porque aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Tá? Então, se eu só passar aqui os pontos para a lousa enquanto vocês vão visualizando aí o arquivo. 4 e 9 é o ponto C, o ponto D 4 e 5 e o ponto E 12 e 5. Agora eu vou trazer vocês para cá, para a lousinha. Olha só. Quando ele pede a distância do ponto C ao ponto D, eles não estão na mesma linha do X, eles não estão assim. Então a diferença, quando eu fizer aqui, quando eu olhar aqui no Y, o ponto C está aqui em cima e o ponto D está aqui. A distância aqui vai ser a mesma distância que as projeções aqui no eixo Y. Então olha só, a distância de C até D, ele deu lá, né, no nosso arquivo, ele deu 4. Agora olha só, se eu pegar aqui o Y do C menos o Y do D, vai ser 9 menos 5, que vai dar 4 também. Então essa distância coincidiu com essa projeção aqui do Y do C e do Y do D. Tá certo? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, quando ele perguntar do ponto E, só que em relação à projeção, em relação a X. Aqui, no caso, vai ser X do E menos X do D. E aqui, esse pedaço é o Y do C menos o Y do D. Tá certo? Mas vamos voltar lá para o nosso arquivo aqui no GeoGebra. Depois, ele pergunta aqui, ó. Determine os segmentos CD e DE. Então, CD já determinei, agora falta o DE. Olha lá, o DE. O DE deu 8. Por que deu 8? Porque é do 4 até o 12. Seria 12 menos 4, que vai dar 8, que foi o que eu expliquei na lousinha. Tá certo? Aí ele pergunta o seguinte. Qual é o valor de CD elevado ao quadrado?
Bom, por que CD ao quadrado, né? CD, porque lembra, o Teorema de Pitágoras diz que se você tiver um triângulo retângulo, que nem nós temos aqui, ó, se você pegar aqui essa medida e elevar ao quadrado, fazer o quadrado aqui, pegar essa medida e fazer o quadrado aqui, a soma dessas áreas tem que dar a área do quadrado a partir desse aqui, que é o corrimão. Então, vamos lá. CD ao quadrado. Vamos voltar aqui. Bom, eu já tenho as medidas, certo? Então, já fiz até a ilustração aqui, ó. CD. De CD mede 4. Se eu fizer CD ao quadrado, eu vou ter 16. Tudo bem? Bom, se eu fizer agora o DE ao quadrado, eu vou ter 8 ao quadrado, que vai dar 64. Aí, por que lá na pergunta, depois de fazer CD e DE ao quadrado, eu pergunto quanto é CE ao quadrado? Porque o teorema diz que num triângulo retângulo, se eu pegar os dois lados menores e somar as suas áreas, vai ter que dar a área do quadrado maior. Então, esse mais esse vai ter que ser igual à área desse aqui. Então, eu tenho lá CD ao quadrado, 16. DE ao quadrado, 64. Quanto é que vai dar o CE, que é o quadrado a partir do corrimão? Então, é só somar. 16 com 64, quanto dá? 80. Então, o quadrado formado a partir do tamanho do corrimão vai me dar 80. Beleza. E aí, se eu sei que o quadrado a partir do corrimão vai dar 80, então, quanto vale a medida do corrimão? Então, eu sei que a medida CE ao quadrado dá 80. Então, a medida CE vai ser a raiz quadrada de 80. Tá certo? A raiz quadrada de 80, vamos fazer aqui, aproximadamente, eu vou arredondar uma casa aqui, ó, 8,9. Então, esse é o comprimento do corrimão aí, de acordo com o desenho, não tá, gente? Não tá em escala, não tá em nada, tá? Então, a gente conseguiu aí, através do Teorema de Pitágoras, analisar o seguinte. Vamos voltar aqui, ó. Descobri que aqui, para calcular a medida do comprimento aqui do corrimão, eu tive que fazer as medidas aqui, porque eu quis formar um triângulo retângulo para usar o Teorema de Pitágoras, que ele fala que os catetos, a soma dos catetos ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vamos lá. Eu descobri que a medida de C até D era o valor de y do C menos o y do D, que dava 4. Que ficou 9 menos 5, que dava 4. Que deu 4 ao quadrado, deu 16. A medida de D até E nada mais era do que o x do E menos x do D, que era 12 menos 4, que deu 8. E 8 ao quadrado, 64. Somando o quadrado dessa parte menor com o quadrado dessa outra parte, que também é menor do que o corrimão, 16 e 64, dava o quadrado do corrimão. Então, para descobrir que número que elevado ao quadrado dava 80, é só tirar a raiz quadrada de 80, que deu 8,9, certo? Então, mais uma vez aí, a gente utilizando o Teorema de Pitágoras e o GeoGebra, a gente conseguiu comprovar o Teorema de Pitágoras, tá certo? Então, vamos aqui para o próximo exemplo. Tá? O exemplo 4, que aí no caso seria calculando a distância entre pontos. Nesse exemplo aqui a gente vai ter uma representação do oceano, tá? Onde vai ter um navio, um farol e um porto. O que eu quero que fique claro é que antes do navio ir para o porto, ele precisa se deslocar até o farol. Vamos considerar que o navio ele vai sempre andar em linha reta, tá? Que aí o que eu quero é sempre a menor distância entre dois pontos, que é a reta. Cada unidade do plano cartesiano representa uma milha marítima. Então, a gente tem que lembrar que no final a resposta vai ser em milhas marítimas. Vamos determinar então quantas milhas o navio vai navegar
do ponto onde ele se encontra até chegar no porto. Então, lembrando, ele vai sair do ponto onde ele está, onde a gente vai ver na figura, vai até o farol, do farol ele vai para o porto. Então, a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras, tá? Uma consideração que a gente tem que fazer é que isso é só uma representação no plano. É claro que a superfície do oceano, ela não é plana, ela é curva, porque ela está sobre a Terra é redonda. Então, é curva, desculpa. Então quer dizer que se fosse numa situação real, o comprimento, a distância que o navio andaria seria um pouco maior, porque aí não daria como fazer reta. E o navio vai fazer essa ideia porque ele vai seguir a superfície do oceano, que é curva, tá? Então é só para a gente ter uma ideia de simulação, tudo bem? Então vou compartilhar aqui com vocês a minha área de trabalho, e aí saindo do exemplo do corrimão, a gente vai para o exemplo do oceano. Então aqui nós temos aqui, ó, no ponto G, nós temos o navio, no ponto H, nós temos o farol, e no ponto I, nós temos o porto. Então, ele vai sair aqui do ponto G, vai vir em linha reta para o farol, que é H, e daqui em linha reta para o ponto I, que é o porto. Só que para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o Teorema de Pitágoras, tá legal? Então vamos lá. Primeiro de tudo, para utilizar o Teorema de Pitágoras, eu preciso determinar o quê? Triângulos, tá certo? Então vamos lá. Eu quero fazer do ponto G até o ponto H. Para eu poder fazer do ponto G até o ponto H, essa distância, eu vou considerar que essa distância vai ser uma hipotenusa. Para isso, eu preciso de um outro ponto que vai determinar um ângulo reto, que vai ser o ponto J aqui embaixo, tá? Além do ponto J, eu vou depois, quando ele sair do H, que é o farol, para ir para o porto, eu preciso de um outro triângulo para poder descobrir aqui esse triângulo, que é o ponto K. Então, olha só, olha o que eu vou fazer. Vou até mudar aqui, ó, para segmento. Do ponto G até o ponto J, eu vou ter uma distância. Do ponto J até o ponto H, eu vou ter outra. E aqui eu vou ter o quê? Fechando a distância de G, que é o navio, até o H, eu vou ter a hipotenusa. Então, olha só, eu criei esse ponto para poder descobrir aqui um triângulo, fechar um triângulo, tá certo? Para poder calcular a distância. Eu poderia mover, por exemplo, esse ponto J para cá? Também poderia, olha lá, que aí eu consigo fechar aqui, tá bom? Mas eu vou considerar o ponto J aqui, tá? Bom, a gente tem que lembrar, então, que para calcular essa distância, primeiro eu tenho que saber essa, tá certo? E fazer os quadrados para descobrir o quadrado aqui da parte maior, tá? E chegar na resposta. Então vamos analisar aí, ó, de acordo com o que ele deu, qual seria aí as coordenadas dos pontos, tá certo? Então vamos pegar aí nesse primeiro complexo aí que seria o triângulo GHJ, tá? O ponto G tem coordenadas no x menos 6. Olha lá, é só olhar na janela algébrica aqui, ó. Ó, o G é menos 6 e o Y é menos 4. O H, que é o farol, ele tem lá, ó, as coordenadas menos 3 e 4. E o ponto J, que eu acabei de criar, menos 3 e menos 4. Certo? As distâncias menores seria a distância GJ e a distância depois JH. Agora o que eu quero que vocês reparem é que a distância de G até J, tá? Em relação ao eixo X, se eu fosse ver aqui, ó, fosse observar, vou até fazer aqui, ó, segmento. Ó, se eu for projetar o G no X, eu tenho menos 6. Ó, e até o J menos 4. A distância vai ser essa daqui, ó, a distância H, ó, que vai dar 3. Ou seja,
a diferença entre o ponto, né? A distância entre o G e o J vai ser a diferença entre o x de um e o x do outro. Ó. A distância de menos 6 até menos 3. Tá certo? Vamos fazer aqui na lousa para vocês verem. Olha só. A distância de G até J... Opa! Calma. A distância de G até J vai ser o valor de G até J. Vai ser o valor do x do J menos o x de G. Então, o x do J menos 3 menos o x do G, que é menos 6. Aqui vai ficar menos com menos mais, menos 3 com mais 6, 3. E do JH? Vamos lá de novo. Do JH, ó, é em relação a Y. Se eu fosse fazer um segmento aqui, ó, o H está projetado aqui no 4 e ele vai até o J, que é menos 4, que daria quantas unidades? Daria 8 unidades, certo? Vamos voltar aqui para a lousa. Então, olha só. Seria o x do H menos o x do J. O x do H... X não, desculpa, Y. Né, que agora está projetado no eixo Y. Y do H é 4, menos o Y do J, que é menos 4. Então, ficaria 4 menos com menos é mais, 4 com mais 4, 8. Tudo bem? Então, quer dizer que a distância de G de J, de G até J é 3 e de J até H, 8. Isso dá os dois lados menores. O teorema de Pitágoras, então, vai falar o seguinte, que para eu calcular a distância lá, que é do G até H, a distância, esse quadrado vai ser igual ao G do J ao quadrado, mais o JH ao quadrado. O G do J, 3 ao quadrado, mais o do J ao H, 8 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 8 ao quadrado, 64. 64 com mais 9 vai dar 73. Então, eu sei que do G até o H, o quadrado formado por ele vai dar 73. Só que eu não quero saber. Eu quero saber a distância lá, não quero saber o do quadrado. Então, é só tirar a raiz quadrada do 73. Então, vamos fazer aqui na calculadora 73 raiz quadrada dá aproximadamente 8,5 milhas marítimas, lembrando disso, né? Está em milhas marítimas. Então, do farol, do navio até o farol, daria essa distância. Agora, como é que a gente vai provar? Vamos lá no GeoGebra, vamos ver se vai dar os 8,5 mesmo. Minimizar aqui minha calculadora. Vou fazer um segmento, já está aqui, do G até o H. Olha lá, 8,54. Olha que beleza, hein? O arredondamento na calculadora. Vou até mostrar a calculadora, ó. Deu 8,54. Olha, eu vou até acrescentar lá depois na resposta o 54. Olha o arredondamento. Olha que belezinha. Então, já descobri, ó, que do G até o H, eu vou ter uma distância de 8,54. Tá certo? E lembrando, né, do que eu fiz lá das projeções. Agora vamos descobrir agora do farol até o porto. Então, primeiro, eu achei o ponto K, que é o ponto que vai me ajudar a formar o triângulo para poder aplicar o teorema de Pitágoras. Do H até o K, eu vou ter a distância que vale 9. Do K até o I, que é o porto, eu vou ter uma distância que é 4. Agora vamos de novo. Ó. O H, o x do H é menos 3 até o x do K, que é 6. Do menos 3 até o 6,
ele está falando que tem 9 unidades. Então vamos ver se é isso mesmo, tá certo? Porque é a mesma distância que tem aqui, ó. Ela está paralela ao eixo x. Então é esse que eu vou tomar como base. Então, vamos voltar aqui, vamos ver se isso realmente vai dar certo, né? Agora já é outra parte. E faltam as coordenadas do ponto K que ele colocou aqui para mim, tá? Eu vou, vocês não vão ver, mas eu já tenho aqui. 6 e 4, o ponto K. O ponto K, 6 e 4. E o ponto I, que é o porto, é o ponto 6 e 0. Olha só, primeiro eu vou fazer do H até o K. Como eu disse para vocês, a distância de H até K ela é paralela ao eixo x, então eu vou precisar dos valores do x do K menos o x do H. O x do K é 6 menos o x do H, que é menos 3. Menos com menos é mais, 6 com mais 3, 9. Tudo bem? Agora, do K até o I. Vamos voltar aqui. Do K até o I, ó, eu tenho aqui paralelo ao eixo Y. Seria do 4 até o 0, do 0 até o 4, que tem que dar 4 unidades, que foi o que ele colocou para mim. Então, vamos comprovar se realmente é isso aqui, utilizando a parte da luz. Então, seria o x do I menos o x do K. Tudo bem? Então, seria o x do I. X não, gente, desculpa. É o Y. De novo, eu estou confundindo. Y do I menos o Y do K. Bom, o Y do I é 0, menos o Y do K, que é 4, que dá menos 4. Aí você vai falar assim, professor, mas lá na medida está dando positivo. Por que aí está dando negativo? Bom, porque eu estou partindo de cima, da parte de cima lá, né? Se a gente pegar, lembrar lá do plano lá, ó, eu estou partindo aqui, ó, do ponto K, que é em cima, menos o ponto I, que é embaixo. Esse menos 4 que deu aqui está dizendo que eu estou indo no sentido contrário do Y, se eu for seguir a ideia. E isso vai fazer alguma diferença na hora de eu calcular? Não. Porque olha só, porque eu não tenho que pegar essas medidas aqui, ó, e elevar ao quadrado, que seriam essas coordenadas aqui, e elevar ao quadrado. Então tem que fazer esse menos esse, foi o que eu fiz, e elevar ao quadrado. 9 ao quadrado, 81. E depois eu não tenho que fazer esse menos esse, que deu esse, e elevar ao quadrado? Só que quando eu elevo ao quadrado, o resultado sempre sai o quê? Positivo. Então, não vai mudar, tá certo? E aí 81 mais 16, que vai ser a medida que eu vou ter de quem? Isso aqui vai ser o meu HI ao quadrado. 16 com mais 81 vai dar 97. Então, para calcular, é só tirar a raiz quadrada de 97. Tá certo? Bom, raiz quadrada de 97, vou fazer aqui na minha calculadora rapidinho. Dá aproximadamente 9,84. Ó, vou fazer o arredondamento para cima, tá? Porque depois do 9,85. 9,85. Agora, vamos aqui ver no GeoGebra se vai dar certo, né? Pega o segmento do H até o I. Olha, 9,85. Certinho. Então, agora eu vou descobrir. Já descobri que do G até o H, que é do ponto onde o navio se encontra, até o H, que é o farol, ele andou 8,54. Com mais 9,85 que eu acabei de calcular agora. Então, vou fazer aqui 9,85 mais
8,54 dá 18,39. Então, ao todo, somando lá os 8,54 mais 9,85 dá 13 não, desculpa. Quanto deu aqui mesmo? 18,39 milhas marítimas foi isso que o navio percorreu, tá certo? Agora, com base nesses outros dois exemplos, a gente já consegue fazer a segunda ficha, tá? De trabalho. Então, vamos dar uma olhadinha aí na segunda ficha de trabalho. A segunda ficha de trabalho, o que eu fiz? Eu tirei uma cópia aí, né? Dei um print aí, justamente no mapa aí onde fica a nossa escola, o Esmeralda Becker. E aí eu tô pegando mais dois pontos. Além do Esmeralda Becker, eu tô pegando o Maria Helena Mardegan, que seria a escola lá do Santa Catarina, onde o estado queria mandar vocês para lá no ano passado, vocês lembram? Então, lembra que o critério dele era que a escola tinha que estar a 1,5 km? Então eu fiz mais ou menos aí em escala essa imagem, a gente vai calcular a distância do Esmeralda Becker até o Maria Helena Mardegan para ver se dá 1,5 km. E aí eu peguei outro ponto que é o Parque da Aldeia e também a gente vai calcular a distância, tá certo? Então na ficha aí, já eu mostro o arquivo para vocês, ó. Ele quer as coordenadas dos pontos C, D e E, que corresponde às escolas e ao parque. Então vamos pegar aqui o arquivo, que aí fica até melhor para mostrar para vocês. Então vamos compartilhar. Olha lá, os pontos C, que é o Esmeralda Becker, D, que é o Santa Catarina, e o E, que é o Parque da Aldeia. Então ele quer as coordenadas aqui, tá certo? Detalhe aqui, tá, gente? Cada unidade do plano cartesiano equivale a 100 metros, tá? Então, 100 metros não pode esquecer depois no final de transformar, tá legal? Vamos ver aqui a outra pergunta. Determine no arquivo ficha 2 do GeoGebra os pontos F, ó, 200 e 100. Por que 200 e 100? Porque ele já está na escala em metros, ó. Então, para você achar, na verdade, o F não é 200 e 100 lá na escala. 200 metros já está aqui. Se cada unidade vale 100 metros, quer dizer que é só dividir por 100, né? Ou seja, 2 e 1. E a mesma coisa é outra coisa aqui, ó. O outro ponto. Ele fala aqui, ó, que lembre que a unidade do plano, cada unidade do plano equivale a 100 metros. Aí ele pergunta, qual é o valor de x do C menos o x do F? E de y do D menos y do F? Aí ele pede para você calcular a distância entre o Maria Helena, que é o Santa Catarina, e a Esmeralda Becker, usando o Teorema de Pitágoras. E no GeoGebra depois você vai provar lá se o resultado deu certo ou se não deu, tá certo? E se o critério do estado estava certo. Aí ele também pede lá para calcular a distância entre x de G e x de C, y do E menos y do G, e calcular a distância entre o Esmeralda Becker e o Parque da Aldeia. E compare os resultados e veja o que você pode concluir. Agora é o seguinte, o que a gente notou? O Teorema de Pitágoras, ele não tem uma expressão lá que ele usa dos pontos, lá dos catetos. E esses catetos, a gente não percebeu que era uma diferença entre as coordenadas x e y lá em cada situação? O que ele quer? Ele quer que você escreva uma expressão matemática, vou até apagar aqui a minha imagenzinha, que determina a distância entre dois pontos. Então, é possível criar uma formulazinha que calcule a distância entre dois pontos no plano cartesiano? Então, é isso que eu quero que vocês analisem, com base no Teorema de Pitágoras e no que a gente fez no GeoGebra. Eu quero que vocês tentem montar uma expressão matemática, uma formulazinha que ajuda a calcular. Tá certo? Então preste bem atenção no que eu fiz aí durante a videoaula, dá uma pesquisada e tenta fazer aí. Tudo bem, pessoal? Olha, qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem me procurar no fórum lá do site do Matemática 10. Você pode postar aqui nos comentários também, que esse vídeo vai ser publicado tanto no site quanto no YouTube. Ou você pode me mandar por e-mail, que eu já passei o e-mail para vocês também. Tá legal, pessoal? Bom, eu acho que por enquanto é só. Qualquer dúvida, aí vocês tirem comigo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido quais são as relações e o que é mais importante,
Você deve ter achado o GeoGebra genial, né? E que o plano cartesiano foi bacana, que o cara que inventou o GeoGebra é fantástico. Mas o GeoGebra não seria possível se não fosse o matemático francês René Descartes. René Descartes foi um matemático que conseguiu criar o plano cartesiano. Como o GeoGebra se baseia no plano cartesiano, então a gente tem que lembrar que antes veio lá René Descartes, que nasceu em 1596, morreu em 1655. Foi ele que desenvolveu a ideia de plano cartesiano e conseguiu relacionar a álgebra com a geometria. Então, a gente partiu lá da geometria plana dos egípcios na relação com os gregos para a gente poder chegar nas expressões algébricas aqui, graças a René Descartes. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Valeu! Created using Powtoon.